Os jogadores do Flamengo, líderes do elenco do Flamengo, estão fazendo questão de se manifestar publicamente sobre a chegada de Vitor Pereira. E olhando para o trabalho, eu acho que tem tudo para ser realmente um casamento de sucesso. Porque, de um lado, o Flamengo contrata claramente um ótimo treinador. O fato de que agora ele vai ter um elenco que vai permitir ao Vitor Pereira trabalhar daquele jeito que ele falou que queria trabalhar quando chegou ao Corinthians. No caso do Flamengo, ele tem tudo já à disposição. Se vier um Gerson a mais, melhor ainda. E eu sempre digo, a chegada do Gerson ela é muito boa olhando para o futuro também. Não é agora que o Vasco vai se condicionar a bater de frente com o Flamengo na temporada. Então, mas aí é aquela coisa que o torcedor do Flamengo fala, ganha um jogo, mas eu ganho o campeonato. Então tá faltando isso, né? Os torcedores começam a sonhar de bater de frente com o Flamengo nos campeonatos mais importantes também. Não, esse é um ponto de partida. Agora, quando for a Vera, quando for no sério, quando rolar Campeonato Brasileiro e tal, aí, meu senhor... João, tudo bem, galera? Papai Noel tá chegando, Feliz Natal para todos, o mercado da bola vai aquecendo e vem aí a temporada 2023. E uma grande expectativa está em relação ao trabalho que Vitor Pereira vai fazer no Flamengo. Né? Depois de todo disse-me-disse, saída do Corinthians, sogra, vem para o Flamengo, é aquela coisa toda que ainda repercute bastante. Mas um fato está me chamando a atenção. Os jogadores do Flamengo, líderes do elenco do Flamengo, estão fazendo questão de se manifestar publicamente sobre a chegada de Vitor Pereira. Everton Ribeiro falou que ele será recebido de braços abertos, que é um grande treinador, que ele conhece bem a equipe do Flamengo, que eles o enfrentaram e viram as dificuldades que ele proporcionou. Davi Luiz falou que ele é um grande treinador, que taticamente é excelente, que o Flamengo sofreu com ele. Então, Vitor Pereira, pelo menos, está recebendo o apoio de jogadores importantes. E cá entre nós, esse é o primeiro passo para ele dar certo. Com o elenco que tem, com a comissão técnica que montou, Vitor Pereira tem tudo para dar certo no Flamengo. A conferir. E olhando para o trabalho, eu acho que tem tudo para ser realmente um casamento de sucesso. Porque, de um lado, o Flamengo contrata claramente um ótimo treinador. E estou de acordo com o Zupac, não é que o trabalho no Corinthians tenha sido espetacular, mas eu acho que até mesmo aquilo que o Vitor dizia, quando ele falava sobre o jogo, sobre a visão dele dos adversários, sobre questões táticas, me dava a impressão de que ele é muito melhor técnico do que ele foi, de fato, no Corinthians. Sim. E aí tem justamente o outro lado. O fato de que agora ele vai ter um elenco que vai permitir ao Vitor Pereira trabalhar daquele jeito que ele falou que queria trabalhar quando chegou ao Corinthians. Tentou durante 3, 4 semanas, percebeu que não dava e aí acabou adotando um outro estilo, um outro caminho do ponto de vista das escolhas táticas, mas agora, evidentemente, ele tem um elenco muito mais encorpado e pode fazer aquilo que ele bem deseja, porque ele tem o elenco mais rico da América do Sul para jogar campeonatos na América do Sul. Então, nesse aspecto, ele não vai ter mais o que reclamar. Né? E ainda o Flamengo, né, Mauro, ainda também no mercado, tentando trazer ainda o Gerson no meio dessa negociação. Embora o Vitor Pereira saiba esse time base que ele tem em mãos, e como o Zupac falou, ele já deve estar pensando ali na sua estratégia, né? Vai chegar em janeiro, mas já sabendo que tem aí pela frente em fevereiro e tudo, já deve estar ali imaginando como mexer, ou se vai, de fato, nesse primeiro momento, mexer. Mas assim, não é fácil trazê-lo, né? Tá muito claro que o Flamengo quer, o Gerson quer, os representantes querem, todo mundo quer, mas tem uma outra parte que importa tanto quanto as que querem, que é o Olympique de Marselha, que não abre mão do jogador pela quantia que o Flamengo está disposto a pagar. Isso constrói uma barreira muito grande para o negócio, mas o Flamengo está na dele e está esperando. Se o negócio desenrolar, o Flamengo volta firme e contrata o jogador. Essa tem de ser uma negociação que talvez se arraste até o final da janela de mercado na Europa, porque é aí que o clube do Gerson vai saber se pode ou não liberá-lo por aquilo que o Flamengo está oferecendo.
oferecendo. É normal, acho que tentar vender pelo máximo que você pode, por aquilo que você acha justo, mas se não houver pagador também não adianta você ficar sonhando com essa possibilidade. Em relação ao quanto ele acresce ao Flamengo, acho que é o que o Zupac falou. É óbvio que, independentemente da presença ou não do Gerson no elenco do Flamengo, a gente já olha para o elenco do Flamengo como o principal elenco, não só do Brasil, como da América do Sul, aquele com mais alternativas, com mais possibilidade, com mais jogadores com capacidade de decisão. Então, assim, é óbvio que o trabalho do Vitor Pereira, ao contrário do que aconteceu no Corinthians, que a gente olhava para o elenco e falava, bom, mas não é o elenco que ele sonha, o elenco que ele quer, o elenco que lhe permite jogar do jeito que ele gosta de jogar. No caso do Flamengo, ele tem tudo já à disposição. Se vier um Gerson a mais, melhor ainda. E eu sempre digo, a chegada do Gerson ela é muito boa olhando para o futuro também. Porque o Flamengo é um clube com jogadores, alguns deles já com a idade mais avançada, a gente não sabe. Mas, ao mesmo tempo, o Flamengo vai se cercando de jogadores que têm uma idade ainda com muito futebol pela frente. É o Pedro, é o Gabigol, seria eventualmente o Gerson. E esses jogadores todos já passaram pela Europa, o que diminui consideravelmente a chance deles saírem e voltarem para o futebol europeu. Quando os caras passam pelo futebol europeu, não dão certo e voltam para o Brasil, nem que eles acabem com os campeonatos sul-americanos, como o Gabigol já fez depois de ter voltado da Europa, eles acabam voltando para lá. É muito difícil, porque paira uma desconfiança em cima desses caras. E até pela idade, né? Não tem sido comum grandes clubes europeus contratarem um jogador de 27, 28 anos no Brasil. Então, assim, você junta as duas coisas. Você junta, o cara já teve a passagem, já não tem mais 22, 23, que talvez seja hoje o limite. E aí vem para um clube bem estruturado financeiramente, que teria condições de mantê-lo, a não ser que o cara queira ganhar dinheiro, mas esquecer do futebol, então, sei lá, fazer que nem o Cristiano Ronaldo pode fazer, jogar na Arábia, eu acho que, no fim das contas, acaba sendo um ótimo negócio, porque é um negócio de um jogador que você vislumbra a possibilidade de contar com esse cara por anos e anos e anos. E ainda tem o Bruno Henrique, né, que vai voltar de lesão, não sabemos como, mas vai ser mais um reforço bem grande pro Flamengo, que o vascaíno vai ver o Vasco fazer frente ao Flamengo. O Fluminense tem condições de fazer frente ao Flamengo de alguma forma, né? Se o Flamengo... o Fluminense faz, né? Se o Flamengo jogar o que ele é capaz de jogar, ninguém vai fazer frente. Agora, se o Flamengo jogar abaixo, como a gente viu o empate da última temporada, o Fluminense é um time pronto para fazer frente no deslize do Flamengo. O Botafogo já deu alguns passos para tentar chegar nesse caminho. Não acho que vai ser agora que o Vasco vai dar esse passo. E nem é para isso que os americanos compraram. Não é para agora o Vasco ter condições de ganhar do Flamengo. É para construir um projeto e esse é o primeiro instante. Isso é muito importante o vascaíno ter claro. Não é agora que o Vasco vai se condicionar a bater de frente com o Flamengo na temporada. Então, mas aí você trouxe uma questão importante, eu vou começar com o Zinho e vamos falar sobre isso. A gente está vindo de um ano em que o Campeonato Carioca foi vencido pelo Fluminense e se a gente pega o retrospecto das últimas partidas, o Fluminense vem dando muito trabalho ao Flamengo. Eu estou fazendo essa introdução porque quando a gente fala o cenário carioca está mais embolado do que esteve nos últimos anos, o torcedor tricolor vai falar, pera. O Flamengo é essa potência toda que vocês estão falando, por tudo que está ganhando, mas a gente incomoda eles já... Sim, só que era o Flamengo como um todo poderoso, o Fluminense dando trabalho quando estava em baixa e aí foi subindo e continuou dando trabalho, mas o Botafogo e o Vasco entregues... né, a nada. Sim. E a gente tá vendo o Botafogo já num passo adiante do Vasco de reestruturação, mas melhorando, e o Vasco vindo nessa toada. Zinho, vai ser, óbvio que eu vou falar do Carioca como o primeiro compromisso, mas aí a gente leva isso para a Copa do Brasil, para Brasileiro. Dos últimos anos, é uma virada na discussão aí nos quiosques do Rio de Janeiro, nas piscinas dos condomínios, nas comunidades, mais inflamado. Tá todo mundo agora olhando e querendo tirar uma casquinha do Flamengo. Queria antes, mas sabia que antes era meio que um sonho. Agora está começando um processo de virar realidade, não estou falando isso da disputa do título do Brasileiro, mas de entrar num jogo sem ser... vamos ver o que dá, porque futebol é uma caixinha de surpresas. Ou ainda não estão assim? Mas aí aquela coisa que o torcedor do Flamengo fala, ganha um jogo, mas eu ganho o campeonato. Então tá faltando isso, né? Esses clubes se estruturarem para começar a ganhar o campeonato. O Fluminense até vai falar, nós ganhamos o campeonato regional. Mas assim, o Flamengo ganhou
né, a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, disputa o Campeonato Brasileiro até o final. E aí há essa expectativa. Boazinho, é isso aí mesmo. Eles comemoram ganhar jogo do Flamengo. E o Flamengo comemora campeonato. Zinho tá certíssimo. O Vasco um pouco mais distante, porque tá montando, mas um Botafogo que permaneceu e um Fluminense que fez uma campanha muito boa, os torcedores começam a sonhar de bater de frente com o Flamengo nos campeonatos mais importantes também. Não, esse é um ponto de partida. Agora, quando for a Vera, quando for no sério, quando rolar Campeonato Brasileiro e tal, aí, meu senhor, esquece. Aí joga todo mundo. O único do Rio que, mesmo com o Vasco se reforçou, a gente tem que entender e colocar cada joia na sua prateleira. E eu acho que cada clube do Rio de Janeiro é uma joia. Então, cada joia na sua prateleira. Hoje, a prateleira de cima, aquela que fica mais alta, que é para criança não pegar. A capa do catálogo das joias. Sabe aquela... Com a Gisele Bündchen. Lá em cima, aquela joia lá em cima, esse é o Flamengo. Quem é que dá problema com o Flamengo? Fluminense. O tricolor. Aí, nesse casozinho, você tem toda a razão. Porque na minha opinião, eu vou falar só, eu não quero influenciar ninguém. Mas eu acho que quando você começa errado, termina errado. Uhum. Quando o treinador saiu do Corinthians, eu acho muito estranho. Porque jogador de futebol, a gente tem um craque aqui, que é o Zinho, jogador de futebol conversa. Mas é o Flamengo, jogador do Corinthians não conversa com o jogador de futebol. Conversa fiada. A primeira coisa que os caras fizeram é pegar o telefone lá. Escuta, como é que é o negócio aí? Ele dá palestra 1 hora antes do jogo e não passa a escalação pra ninguém? Ele vai lá no treino e manda fazer e some? Ele fala tudo em coletiva? Ele entrega os caras? Vai começar a choradeira de novo. Ou não é isso, Zinho? Os caras não estão sabendo qual que é. Jogador conversa com o jogador, com certeza. Agora, o jogador também vai analisar quando ele chegar aqui. Eu tô curioso. Doido para chegar aqui... O treinador, né, o Vitor Pereira, e a coletiva dele. Ele vai ter que dar essa explicação. Por que ele saiu e por que ele rapidamente volta. Aí, a partir daí, o dia a dia dele com os atletas, a postura, né, os treinamentos. Jogador, nego diz que jogador de futebol é burro. Jogador de futebol, não sabe falar. Não é assim não. Jogador de futebol não gosta de bala juquinha, sabe? Aquela coisa de dar bala juquinha, de ficar contando uma história, mas é outra. Então, assim, o Vitor Pereira, ele no dia a dia, a postura, a qualidade, o trabalho, vai dizer o que ele vai alcançar com o Flamengo, com esses jogadores que já conquistaram tudo. Então, eu estou curioso. Eu acho ele muito bom treinador. Muito bom treinador. Ele vai ter que só ser muito convincente no que ele vai falar, né? Essa fala. Por isso que eu não estou julgando antes de escutá-lo, né? Estou vendo um julgamento feito ao Vitor Pereira antes de escutar. Ele pode ter um motivo dele para ter voltado. Vamos escutar. Sim. Eu saí, foi isso mesmo, mas eu estou voltando por causa disso. E aí, no dia a dia, a competência dele...